Amigos queridos, deixemo-nos envolver pela suave melodia da música que nos enternece e faz vibrar as fibras mais sensíveis dos nossos sentimentos. E nesta manhã luminosa em nossas vidas, buscamos elevar o nosso pensamento a Jesus, bom e amado Mestre, confiantes na Sua presença em nossas vidas, confiantes nos prepostos do Seu amor na terra, que vem ter conosco nesta manhã, trazendo aos nossos corações as boas novas do Reino de Deus, a esperança de progresso, a fé como chama de luz a aquecer os nossos corações, que vem nos trazer estímulos a novas experiências redentoras, e que ombreiam conosco a existência na terra em nome de Deus, Pai amantíssimo. Neste ambiente espiritual preparado para nos receber, em nome de Jesus e dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã com alegria e paz em nossos corações. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E o item que nós estamos refletindo para ampliar a nossa compreensão sobre a verdade são mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. É de grande importância essa reflexão quando Jesus disse: então Jesus disse essas palavras: eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por haver revelado aos simples e aos pequenos. Deus deixa aos sábios e aos prudentes a procura dos segredos da terra, para que todos tenhamos a feliz oportunidade de expandir a nossa inteligência e as nossas habilidades espirituais. E revela as do céu aos mais simples e humildes que se inclinam diante dele. Porque o gesto maior da humildade é submeter-se-á, inclinar-se, ceder ao imperativo do outro sobre nós mesmos. Então, tudo contrário a isto, né, já significam facetas do nosso orgulho. A exemplo dos 500 da Galileia, que seriam os primeiros cristãos após os apóstolos, em quem Jesus coloca sobre os ombros a disseminação do cristianismo no planeta por muitos milênios, a multiplicação da boa nova do reino por todos os séculos, esses 500 da Galileia eram um grupo de espíritos essencialmente humildes, simples e receptivos a Deus.
Porque Jesus veio fazer uma revelação, a revelação da lei de Deus. Como que Jesus revelou a lei de Deus? Vivendo a lei de Deus conosco. Naquilo, que aspecto da lei? Naquilo que era possível para o nosso adiantamento moral da época. Por isso que Jesus, revelando a verdade progressivamente, nos enviou o Consolador prometido. Porque o Espírito precisava desenvolver um sentido que ele não tinha ainda. E várias faculdades do pensamento, para que ele pudesse aceitar aquilo que ele já trazia consigo, porque as leis divinas não nos são oferecidas. Nós as revelamos em nós mesmos, à medida em que a nossa consciência se expande e deixamos que a força da lei nos conduza. E é nessa oportunidade que nós dizemos vivemos como espírito. Quando a consciência, através das leis, conduz a nossa existência na Terra. Não é pela informação que eu tenho que sou espírito, isso não me faz viver como espírito. Só quando o sentimento que nasce no coração alargar as portas da consciência e o influxo divino conduzir as minhas escolhas. É nesse momento que a gente então pode dizer: estou revelando as leis de Deus através de mim, como Jesus nos revelou através dele mesmo. Então, ocorre o mesmo hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que estes últimos se ocupam daqueles que procuram a luz de boa-fé com humildade, tão somente. Porque na época de Jesus foram vários dos apóstolos que queriam que Jesus convencesse a multidão. Mas Jesus não o fez. Porque para que a verdade penetre aquele coração, eles precisam estar prontos. Por isso que aqui o Evangelho diz: poucos esforços para convencer. Procuram a luz de boa vontade com humildade, estes sim estão prontos. Se você bater à porta de uma casa e não quiserem te receber, sacuda o pó das sandálias e retome o seu caminho. Mas em momento algum haveria dogmatismo, imposição, pregação e nenhum nível de persuasão com técnicas persuasivas de conhecimento. Não há isto na doutrina espírita. Os seus adeptos o fazem de boa vontade, porque procuram a luz. O tropismo que a doutrina espírita oferece é a luz da verdade. E o espírito ávido da luz da verdade buscam. Então, procuram a luz. O poder de Deus brilha nas pequenas como nas grandes coisas. E como a doutrina espírita afirma, nada está oculto, nada é misterioso, nada é sobrenatural. Nada foge às leis divinas, mas eu posso estar diante de uma verdade, de um fato inconteste da verdade e não enxergar, não sentir, não perceber, mas a verdade está ali. Então, por isso que é aguardar o tempo de maturidade. Porque não há possibilidade de impor a verdade. Ela é um convencimento quando tem ressonância nos sentimentos que eu já possuo. Aí tem uma correspondência. Então, olha só, porque Deus não coloca a luz da verdade, sob o alqueire, sob um anteparo, uma vez que a derrama com abundância a toda parte. Então, as leis divinas estão em todos os reinos da criação de forma muito clara,
mas nós vamos descobrindo devagar. Cegos, pois, aqueles que não a veem. Mas não há força impositiva das leis para isso. A lei é um imperativo que nos conduz na proporção da nossa condição, por isso que é justa, por isso que é sábia. Então, às vezes uma pessoa nos aborda e somos acometidos, às vezes, de uma ansiedade de explicar para aquela pessoa coisas que ela não está no tempo de absorver. E aquilo gera na pessoa que recebe um incômodo, porque é um desconforto, ela não está entendendo, ela não está pronta. Então, o que ela precisa? Uma frase muito importante e relevante da evangelização de espíritos que Eurípides trouxe é que nós devemos atender à necessidade do espírito no tempo dele, não no nosso. Quanto isso não é simples, amigos. Nós queremos impor ao outro achando que estamos fazendo a maior caridade. Mas às vezes a necessidade dele é tão de outra natureza que quando a gente tiver a sensibilidade para perceber e socorrer pontualmente, aquele espírito será abastecido. Porque a primeira coisa que a gente fala para a pessoa é não é assim como você está pensando, é assim, assim, assim. A pessoa não quer saber disso, né? A pessoa quer saber, você me compreende na minha dor? Você tem algum recurso para me alimentar? Então, se nós já temos o que falamos vivo em nós, nós teremos. Às vezes, nos surpreendemos que só temos o que falamos, mas não temos construção sobre o que falamos. Que a nossa palavra possa ser o veículo de construções internas, ou melhor, silenciar. Então, na Gênese, né, ainda nessas revelações, porque Jesus, aos 500 da Galileia, disse que eles reencarnariam em todas as épocas da humanidade, em todos os segmentos, na cultura, na religião, nas artes, nas ciências, na política, na sociologia. Eles haveriam de agir em nome do Cristo, ou seja, em nome das leis de Deus, que é a mesma coisa. Eles haveriam de agir por todos os séculos na humanidade. Eles são os grandes reveladores daquilo que está oculto para nós, mas escancarado pelas leis de Deus. O que nós ocultamos? Nós é que ocultamos a verdade. Por quê? Porque nós criamos uma blindagem entre a personalidade e a consciência. Nós criamos um anteparo construído de tantos deslizes. Esse anteparo, na soma das nossas iniquidades, se chama orgulho. Mas tem vários nomes que se derivam desse orgulho, que prevalecem na nossa personalidade e formam a carapaça de que eu estou diante da luz, mas a luz não me penetra. Estou diante da verdade, mas eu não sinto. Estou diante de um espírito missionário, mas eu não o registro. Então, a doutrina espírita quer nos tirar desta cegueira chamada orgulho, que é fruto do quê? Da ignorância do espírito. Esses gênios, entre aspas, aqui na Gênese, que aparecem através dos séculos como estrelas brilhantes, que deixam depois deles um longo rastro luminoso na humanidade, são missionários. As coisas novas que ensinam aos homens, seja na ordem física ou na ordem moral, são revelações. Uma vez o amigo espiritual disse, falando das revelações, né, que doutrinar, no sentido mais profundo da palavra, ela revelar uma verdade.
E o Espírito nos perguntou, e ficamos todos ensimesmados, porque nos perguntou se nós tínhamos o que revelar. Então nós tivemos que baixar nossa cabeça e refletir muito. Então, nós temos o que para revelar de principal em nós? Nada tendo, que é a conclusão que eu cheguei comigo mesma, nada tendo, era melhor o silêncio do que falar palavras que não tinham construções íntimas. Então, Jesus revelou que a lei de Deus, como? Tendo a experiência da lei em si. Esses missionários, todos derivados dos primeiros cristãos, que hoje se multiplicaram em centenas de milhares, mas que na época eram os 500, simbólico número, eles tinham o que revelar. Pedro tinha o que revelar dos seus testemunhos. E nós? Vamos refletir. Adentrar, amigos, nesses conteúdos do Evangelho sempre nos faz melhor, porque nós, a partir disso, podemos enxergar um pouco mais além. E esse tema, mistério oculto aos sábios e aos prudentes, ele vem falar de uma temática muito própria da humanidade, que é a incredulidade. E essa palavra ele vai dizer todo o tempo nesse texto. Ele vai dizer assim, certos, vou repetir o que a Célia falou, né, para desenvolver um pensamento. Certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que esses últimos se ocupam daqueles que procuram a luz da boa-fé e com humildade. De preferência, aqueles que creem possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria estar muito mais feliz em conduzi-los para si. Então, os sábios e os prudentes sempre querem recomendar para Deus o que Deus deve fazer. Não porque eles creem em Deus, justamente porque não creem. Não acreditam na sua onipotência, na sua sabedoria, na sua bondade, no seu amor. Não acreditando, recomendam que ele faça o que eles acham que deveria ser feito. Então, esse tema da incredulidade, ele é muito importante para nós. Porque como o Evangelho, ele é um texto para que nós possamos fazer um diagnóstico de nós mesmos, é necessário que a gente se pergunte qual é o nosso nível de incredulidade. Quando esse texto do Evangelho fala, como a Célia comentou, que aos sábios e prudentes estão os segredos da terra, e os segredos da terra são pautados na ciência e na filosofia. E toda ciência e filosofia ela é transitória. Olha como isso é importante. Ela é muito transitória. Então, muitas leis da matéria que regem aqui o nosso mundo não regem outros mundos. Então,
o espírito, enquanto ele está nessa condição de sábio e prudente, segundo o Evangelho, ele está numa instabilidade espiritual, numa transitoriedade. Ele está transitando, porque aquele não é o lugar dele. Não crer, ser incrédulo, não é o lugar de ninguém. Isso é uma coisa transitória, temporária, porque todos nós haveremos de atingir a perfeição, e o estado de perfeição é a entrega do Espírito à unidade, que é Deus. E esse tema, ele é muito relevante nós tratarmos a incredulidade, porque ao redor de nós, ou nós mesmos, há muitos incrédulos. Só que o Evangelho, quando ele abre um tema como esse, da incredulidade, vamos pensar naquelas pessoas que estão mais próximas de nós, marido, filho, pai, mãe, companheiros de jornada, né? Quanto esses espíritos são ou não incrédulos? Vamos pensar. E como auxiliá-los? Como revelar, né? Como revelar, como a Célia colocou. E o Evangelho, ele é pautado na lei do amor. E aí é necessário que nós, ao penetrarmos nesse tema, possamos nos imbuir de muito amor, para compreender. E compreendendo, possamos auxiliar. E nós trouxemos então um texto de Emmanuel. Eu gostaria muito que a gente começasse a falar disso mesmo, como está sugerindo o Evangelho, da incredulidade. Acolhei, o texto é Falta de Fé, do livro Bênçãos de Paz. E ele comenta um versículo dos Romanos 14:1, dizendo assim: acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Isso é extremamente importante, porque não é para gerar contendas, não é para gerar dissensões, discutir se é desse jeito ou daquela forma, de modo algum. Então ele começa assim: não se deve julgar a criatura sem fé pelo padrão moral daqueles que a possuem. A gente sabe que a nossa inteligência, ela se desenvolve por um exercício intelectual que nós somos capazes de realizar, que é a comparação. Nós aprendemos muito pela comparação. Comparar é fundamental para alicerçar a inteligência, para estruturar a inteligência. Mas nós devemos tomar muito cuidado quando essa comparação ela é feita para diminuir alguém. Porque uma coisa é nós compararmos para dilatarmos o entendimento. E a outra coisa é comparar para competir em grandeza. Então é isso que ele está dizendo, que nós não devemos comparar as pessoas de fé com as que não têm fé.
Por quê? Porque é incomparável. Nós estamos querendo comparar, mas não é possível comparar. É incomparável. É a mesma coisa de nós querermos comparar chuchu com cometa. É incomparável. Né? E ele prossegue. Como não se pode comparar, como não se pode considerar o enfermo à maneira de alguém que se encontre sem saúde, porque assim o deseje. Então, uma pessoa que agora está numa condição de doença, pode até ser que aquela doença seja objeto de um vício. Só que aquele vício, ele é objeto de uma ignorância. E o espírito, naquele momento, pode ter uma enfermidade, não porque deseja a doença, mas porque ainda não construiu a saúde. São coisas diferentes. E assim, como não se extingue a doença com pancadas, e sim à custa de amparo e remédio, não se remove a descrença a preço de controvérsia, e sim pelo concurso do amor e da educação. Isso é muito importante, porque fé não se prescreve, não se impõe, né? E é uma construção. Ele vai esclarecer, então, vai começar a esclarecer os motivos, que é muito importante para nós compreendermos. Ele diz assim: existem motivações diversas para a incredulidade, tanto quanto existem causas variadas para a moléstia. Em toda parte onde se alinham seres humanos, encontramos aqueles irmãos que ainda se privam do mais alto entendimento no domínio das questões essencialmente espirituais. E agora ele vai então começar a nos explicar, como se ele estivesse fazendo um diagnóstico do porquê que existem pessoas junto de nós que são incrédulas. O que as levou à incredulidade? Ou está ainda levando? E ele começa então com o primeiro item, dizendo assim: os que da infância à maturidade tão somente estiveram no clima da mais profunda ignorância acerca dos assuntos da alma. Então vamos interromper aí para explicarmos claramente isso. Há espíritos que estão numa fase evolutiva dentro desses sábios e prudentes, tudo sabem, se orgulham do que sabem, se consideram melhor do que todos, que estão dentro desse, que avançaram intelectualmente sobre algum aspecto, que realmente têm uma expertise e, por conta disso, ficaram autofascinados. São pessoas fascinadas por elas mesmas, por aquilo que elas sabem através da ciência ou da filosofia, e às vezes até da, entre milhões de aspas, religião, né? Aquela religião que muitas vezes é externa e que está fundamentando a sua vida numa eterna transitoriedade, porque tudo isso é transitório. Então ele está explicando para nós que há espíritos que desde o berço
até o túmulo não vão se interessar de maneira nenhuma por assuntos pertinentes à espiritualidade. Não vão se interessar. E Jesus, quando esteve conosco, sabia perfeitamente que naquele tempo em que ele estaria ali na terra com os homens, a grande maioria permaneceria naquela condição e que a vinda dele para eles não teria naquele momento nenhum efeito. Porque estavam mergulhados nessa cegueira chamada transitoriedade. Mas que ele deixaria cartas vivas, porque ele não escreveu nada, ele deixaria corações na terra que iriam reencarnar centenas e milhares de vezes para relembrar todos aqueles sobre o que ele havia dito, para que quando resolvessem despertar, encontrassem a luz. Porque nem Jesus nem Deus impõe nada, porque tudo é na base do amor e da educação. Então, nós vamos encerrar nesse momento e amanhã nós vamos continuar lendo essas explicações que Kardec traz para nós através desses espíritos que escreveram esse tema e que Emmanuel complementa nesse texto. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nesse momento tão importante da nossa vida, que estamos desejosos de aprender mais e mais as lições de vida eterna, queremos te agradecer. Porque nos encontramos aqui, Senhor, aprendendo, estudando, vivenciando junto daqueles que nos cercam, as lições que o Senhor trouxe para nós, ainda de maneira imperfeita, mas estamos nos esforçando, Senhor, de aprender estas lições de vida eterna, para nos fazermos espíritos mais lúcidos, mais dispostos ao bem e à verdade. Sabemos, Senhor, que tudo passa, mas que o amor tem morada definitiva no coração do homem. Que o bem e a verdade são estruturas, são pilares do Espírito. Ensina-nos, Senhor, a amar todos aqueles que nos cercam, para que possamos nos tornar fiéis servidores na sua seara, Senhor. Porque sem amor e caridade nada somos e nada podemos. Rogamos ao seu coração amoroso que envolva nossos irmãos em humanidade que sofrem nesta hora
que se encontram necessitados de paz, de saúde, de visão espiritual. Derrama sobre eles o seu amor, Mestre. Envolve todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa e das casas irmãs, para que eles recebam tudo aquilo que se encontram necessitados nesta hora. Fortalece-os, ampara-os, socorre-os. E nós outros que nos encontramos na pátria do Evangelho, na terra do Cruzeiro, que recebemos a honra de estar aqui, Senhor, permita que possamos executar as nossas mínimas tarefas, nos tornando espíritos melhores para contribuir nesta obra luminosa, de fazer da Terra um planeta regenerado, feliz, onde o bem há de reinar em todos os corações. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre.